O ciclo da Conferências Cidades e Globalização já vai na sua terceira edição. Estamos neste momento a meio percurso da terceira edição do ciclo, com 15 conferências já realizadas, das 35 previstas para este ano. As conferências tiveram início em janeiro de 2013. Já tinham sido realizadas duas edições, uma primeira edição em 2011 e uma segunda edição em 2012, sob a direção das arquitetas Andrea Moassa, que era coordenadora para a investigação no CIDLAT, na antiga equipa, e a arquiteta Patrícia Nawabi, que era a diretora do Centro de Investigação e Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território. A ideia surgiu da intenção de trazer para Cabo Verde especialistas do mundo inteiro que tivessem analisado cidades diferentes sob uma perspectiva a partir do Sul, como o próprio título do ciclo diz, uma perspectiva a partir do Sul global. Tentar trazer uma nova abordagem sobre as cidades e, sobretudo, uma abordagem multidisciplinar. O público-alvo deste ciclo de conferências para já são todos aqueles que se interessam por temáticas ligadas à cidade. Mas, concretamente, nós queríamos envolver a comunidade académica da Universidade de Cabo Verde, nomeadamente os professores e os estudantes, sobretudo de cursos ligados a questões que tratam a cidade, sob várias perspectivas. O que se pretendia concretamente, e que eu penso que tem-se estado a conseguir, é pôr em discussão diferentes especialistas e pôr em discussão diferentes abordagens sobre a cidade. Já tivemos cá, nesta terceira edição, pessoas ligadas ao cinema que realizaram não só conferências, como também workshops e seminários. Tivemos pessoas ligadas a questões relacionadas com o clima. A primeira conferência, a conferência de abertura do ciclo, foi dedicada ao clima urbano. Esteve cá o Dr. Ezequiel Correia, que falou do clima urbano e a relação com o ordenamento do território. Tivemos aqui também uma cineasta brasileira, Michelle Salles. Tivemos outros especialistas também, tanto da área do cinema, como, por exemplo, tivemos um especialista de filosofia, o professor Carlos Belino Sacadura, por exemplo, que nos falou um bocadinho da história das cidades. Também tivemos aqui dois grandes nomes da geografia. Já tivemos cá principalmente três grandes nomes da geografia europeia: o professor Antoine Bailly, da Universidade de Génova, e o professor Jorge Gaspar e a professora Teresa Barata Salgueiro, os dois da Universidade Clássica de Lisboa. E os três apresentaram conferências ligadas a pesquisas científicas que têm estado a realizar há vários anos, não é? E que já foram objeto de publicações, não é? Cujos resultados já foram objeto de publicações. Ainda teremos aqui, neste ciclo, ainda contamos ter vários outros especialistas, ainda estamos a meio percurso do nosso ciclo, que pretende reunir 35 conferências, relativamente aos outros ciclos, o primeiro ciclo e o segundo ciclo, que reuniram o primeiro 17 conferencistas e o segundo 14 conferencistas de 13 cidades a nível mundial. Portanto, é um ciclo que tem vindo a crescer em termos de dimensão do número de convidados, mas que também tem reunido uma diversidade grande de especialistas e de níveis de experiência. Temos a honra de contar com pessoas que verdadeiramente têm já um nome feito a nível internacional e têm pesquisas publicadas
a nível mundial, em revistas científicas e mesmo livros publicados sobre as cidades, a nível mundial. Também as abordagens têm sido bastante diversificadas, portanto já tivemos aqui conferências que trazem uma abordagem um pouco quantitativa, como por exemplo uma conferência sobre o clima urbano e a relação com o ordenamento do território, muito quantitativa, com muitos resultados quantitativos, tratados também com cartografia. Portanto, tivemos também uma outra conferência sobre os clusters do mar, também uma abordagem um bocado quantitativa das cidades e das atividades que nelas se desenvolvem e a importância do mar e do cluster do mar para o desenvolvimento das cidades. Mas, por outro lado, também reunimos aqui pessoas ligadas ao cinema, ao audiovisual, que nos trouxeram uma outra visão da cidade, a imagem, a interpretação da cidade através da imagem, através do cinema, das fotografias, e a importância que isso tem para o estudo e o conhecimento desse objeto geográfico que é a cidade. Também tivemos aqui conferências que nos mostram mais a visão dos filósofos sobre como evoluiu a cidade, o próprio conceito da cidade e como é que se viveu a cidade nas diferentes etapas de desenvolvimento da história universal, desde a antiguidade clássica à fase contemporânea. Também teremos cá especialistas da área das línguas, por exemplo, teremos aqui 2 especialistas da área das línguas que nos irão falar um bocadinho sobre como é que a língua, como é que os diferentes falantes de diferentes línguas se distribuem pelo espaço da cidade e como é que isso depois tem influência a nível do ordenamento do território, tendo em conta que vivemos numa cidade multicultural e multilinguística, que é a cidade da Praia, que reúne pessoas de vários pontos do planeta, portanto, falando línguas diversas. Como é que isso depois tem influência a nível do ordenamento do território? Os objetivos, a importância académica dessas conferências está muito relacionada com o facto de nós estarmos a definir e a executar neste momento um plano de atividades muito ligado a um grande projeto, que é o projeto de constituição de uma rede de investigação sobre as cidades atlânticas, e precisamos, apesar de já termos um conjunto grande de estudos que nos permitem conhecer um bocadinho esse âmbito que nós estamos a querer estudar, também queríamos trazer aqui outros especialistas, outras experiências, outras abordagens, outras metodologias que nos permitissem consolidar um pouco as metodologias que já temos pré-definidas para os nossos projetos, para essa primeira fase dessa rede, mas também apropriar-nos um bocado daquelas metodologias que nos pareçam as mais adequadas para desenvolver os próximos projetos. Algumas dessas metodologias já foram analisadas por algumas das equipas que estão a trabalhar, por 2 das equipas que estão a trabalhar nos projetos no quadro da Rede Rica, e realmente já estão a ser adaptadas para a realização de pelo menos 2 estudos no âmbito dessa rede. O caráter interdisciplinar do terceiro ciclo, Cidades e Globalização, não só do terceiro, como também foi o mesmo caráter dos primeiros 2 ciclos, das primeiras 2 edições. Essa terceira edição vem na sequência dessas 2 primeiras e tem mais ou menos a mesma
perspectiva pluridisciplinar, precisamente para permitir que se possa interpretar a cidade sob várias perspectivas. A rede RICA está muito fundamentada numa abordagem pluridisciplinar e até transdisciplinar, e esse ciclo de conferências, estando a reunir essa diversidade, digamos assim, de especialidades, de universidades, de pessoas oriundas de vários países do mundo, permitir-nos também conquistar alguns investigadores que poderão interessar-se por participar nas pesquisas que nós estamos a pretender desenvolver. Foram envolvidos nessa terceira edição, como eu já tinha dito, 12 países e 18 universidades e 35 conferencistas. Perspectivas futuras do ciclo, nós estamos neste momento a pensar, depois das férias, iniciar a preparação da quarta edição do ciclo Cidades e Globalização. Desta feita estávamos a pensar, repensar um bocado o subtítulo, embora ainda não esteja definida exatamente qual será a orientação específica que iremos dar ao subtítulo. O título principal continuará o mesmo, será Ciclo Cidades e Globalização. Em termos de enquadramento nas atividades do CIDLAT, bom, o ciclo enquadra-se porque eu posso dizer que é uma herança já recebida dos planos de atividade anteriores, visto que já tinha tido início, mas nós quisemos integrar este ciclo e os resultados do ciclo no quadro das atividades que temos estado a desenvolver. Portanto, está muito ligado ao projeto RICA, mas também está ligado a um outro projeto que nós temos e que está em curso, que é a criação da Cátedra em Urbanismo e Ordenamento do Território. Mas também quisemos fazer um link com um seminário internacional que estamos a preparar, que também será dedicado às cidades e cujo título principal é um olhar multidisciplinar sobre as cidades atlânticas. E, portanto, pelo próprio título, vê-se a ligação que tem com a Rede RICA. Será o primeiro programa da Rede RICA, que envolve especialistas de várias universidades parceiras, a Universidade de Las Palmas de Gran Canária, a Universidade dos Açores, a Universidade da Madeira e, portanto, a Universidade de Cabo Verde, que é a proponente.